Alô, alô, galera! Vamos dar continuidade à nossa aula, tá ok? E aí, hoje nós vamos estar falando sobre evolução da ocupação do território brasileiro, tá ok? Vou tentar ser dinâmico, porque na outra gravação eu tive que cortar, exatamente porque o vídeo ficou muito grande e eu queria que ele ficasse um pouco mais compactado. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Os slides, e aí, conforme for, se vocês quiserem dar pause aí para estar lendo melhor os gráficos que forem aparecendo, eu aconselho a vocês estarem fazendo isso, tá ok? E aí, nesse período que a gente vai estar estudando agora, nós temos alguns tópicos importantes, que é a questão do regime escravocrata, tarifas Alves Branco, a Lei Eusébio de Queiroz e, finalmente, a Era Mauá, que é o conteúdo central do nosso estudo, tá ok? E aí, Era Mauá, né? Foi o início da industrialização no Brasil, né? O famoso Irineu Evangelista de Souza, né? Que é o Barão de Mauá, ele teve como pontos favoráveis, né, para sua ascensão, a questão da tarifa Alves Branco, né, de 1844, que basicamente ele impõe tarifas para importação e para produtos produzidos no Brasil também, tá? Sendo que no Brasil essas taxas ele levou para cerca de 30%. E para produtos importados era em média de 30% a 60% essas taxas. Logo, a gente observa uma questão protecionista aí, o que vai proporcionar um início de um mercado interno, né, da industrialização. E o fim do tráfico negreiro também contribuiu bastante para, em 1950, né, a Lei Eusébio de Queiroz, para que ele ascendesse, né, nesse momento. Vamos seguir aí. Imigração no Brasil, fatores de repulsão e atração. Eu tinha comentado com vocês que fatores de repulsão são aquelas situações adversas que existem no local onde as pessoas se encontram, que vão fazer com que elas saiam, né? E fatores de atração, né? Eu falei do repulsão. E fatores de atração é para onde a pessoa vai. No caso, o local onde ela está se deslocando, para onde ela está se deslocando, tem que ter fatores que façam com que ela vá para lá. E aí, no caso, o maior deles, economicamente falando, é a oferta de empregos, né? E aí, deixa eu me posicionar aqui. A gente tem aí uma tabela que mostra basicamente os principais movimentos migratórios, né? Ou de imigrantes que chegaram no Brasil. São de alemães, espanhóis, italianos, japoneses, portugueses, sírios. E essa tabela aqui está mais detalhada, que fala sobre desde 1881 até 1930, tá? A proporção, né, de cada estrangeiro, né, de cada imigrante que veio a chegar no Brasil. E aí a gente tem, assim, como fatores de repulsão que posso citar, principalmente na Europa, a questão do momento pré-Primeira Guerra Mundial, de muita tensão, né? E de atração, a questão da industrialização no Brasil e algumas medidas que o governo tomou, né, para estar atraindo esses imigrantes, mas que, enfim, a gente pode estar estudando num outro momento, ou vocês podem cobrar Fábio, professor de História, para se aprofundar um pouquinho nesse conteúdo com vocês, tá ok? Vamos seguir. Deixa eu me posicionar aqui novamente. E aí, no módulo 9, tá? O módulo que a gente viu, perdão, no módulo 10, o módulo que a gente viu foi o 9, né? O módulo 10 fala sobre cafeicultura paulista e expansão industrial. E aí a gente sabe que para esse processo de industrialização, o café, ele foi a base, né? Era a base econômica do Brasil nesse período, né? E também vai servir como base para essa industrialização, base de capital para essa industrialização, tá? E aí nós temos algumas características aí do lado, né? Do período do café. Vamos seguir. Opa, deixa eu sair da frente aqui. A famosa política do café com leite, né? Onde o poder, durante grande parte, né, desse período, ele foi se alternando entre políticos, né, de São Paulo, que tinha como base econômica o café, e de Minas Gerais, né, que tinha como base econômica forte o leite, né? E aí você teve essa alternância de poder até um momento aí posterior que a gente já vai ver. E aí um outro
uma outra imagem só para ilustrar bem alguns políticos, né, como Washington Luiz, São Paulo, e Antônio Carlos Ribeiro de Andrade de Minas Gerais, né, e alguns pontos aí importantes a serem ressaltados. A indústria brasileira, governo Vargas e a indústria de base. Perdão, se eu não me engano, é aqui que começa o módulo 10, tá? E aí nós temos consequência do crash da bolsa. No caso, né, a bolsa de valores de Nova York ela quebra em 29 e a era Vargas começa em 30, não à toa, tá? E aí nós temos um esqueminha aí que vai estar mostrando basicamente por que ocorreu a quebra da bolsa, tá? Mas a grosso modo a gente sabe que foi uma crise de superprodução, né? Você não tinha um controle, aquela questão do Fordismo, né? Produção em massa, que a gente já viu em outros conteúdos, aonde você não tinha um controle do que era, do que era produzido, né? Da produção em si. E chegou um momento que o mercado ele parou de absorver esses produtos. E isso gerou uma reação em cadeia, tá? Que o que importa para a gente nesse momento é quais foram as consequências para o Brasil, tá ok? Estou me reposicionando aqui. As consequências para o Brasil foram basicamente crise do café, obviamente, tá? Que era o principal produto exportado. O Brasil exportava basicamente 60% de todo o café que era consumido, aproximadamente, né? 60% de todo o café que era produzido, que era consumido, perdão, no mundo, tá ok? Para vocês terem uma noção do quanto importante era a produção de café para a economia brasileira, né? Então nós vamos ter, obviamente, com a crise de 29, uma crise do café, queda na exportação, obviamente, que ninguém vai ficar tomando café em meio a uma crise, né? O êxodo rural, a maior parte da produção se dava ainda no campo, logo você tem, com a crise do café, um deslocamento populacional muito grande da área rural para a área urbana. Redução na importação, até porque como os países, de uma forma geral, eles estavam em crise, eles tinham que resguardar primeiro, tinham que pensar primeiro no seu mercado interno, de se recuperar. E aí o Brasil ficou sem esses produtos que vinham de fora. E o aumento da produção nacional, tá? A gente vai ver logo à frente que é nesse momento que a gente tem uma política chamada de substituição de importação, tá bom? Que é uma intensificação do processo de industrialização do Brasil com Vargas agora. Exatamente por conta dessas características que ocorreram neste momento. Deixa eu me reposicionar aqui e me reposicionar no lugar errado. E, obviamente, que atrelado a essa questão da crise de 29, nós temos o keynesianismo, né? Keynes, só para relembrar aí, ele dizia que o Estado deveria assumir a intervenção na economia, garantindo por meio de investimentos públicos em áreas como educação, saúde, transporte, segurança social, habitação, entre outros, tá? Ou seja, o Estado que deveria ser o garantidor de um chamado bem-estar social. E aí, assim, quebrando um pouco essa questão de que o mercado ele se autorregula, né? Os leitores lá de Adam Smith, entre outros autores. E aí nós temos uma charge que aparece muito em prova, né, que fala sobre essa questão do liberalismo econômico, a mão invisível do Estado regulando a economia, esse papo todo que a gente tem visto atualmente que, né, é meio complicado. Mas aí você tem num primeiro gráfico, né, onde a economia está indo bem, um empresário chateado, né, basta da intervenção do Estado na economia, porque ele quer lucrar mais, né? Sempre foi esse o objetivo. E no outro, quando a economia ela está caindo, quando ela está indo mal, basta o Estado intervir na economia, né? Basta a intervenção do Estado na economia, que é o que está acontecendo agora nesse momento, né? Mas enfim, vamos seguir aqui para não ficar muito grande o vídeo. Nós temos a Era Vargas, tá? Que basicamente no primeiro momento vai de 30 a 45. E aí ao lado nós temos algumas características importantes, marcantes desse período, tá? Vargas, ó, cara aí, ó, bonitão. Pai dos pobres, né? Pai dos pobres, como era chamado. Cadê, gente? No período Vargas, foram criadas várias estatais, tá? O Vargas investiu muito nas chamadas indústrias de base.
E aí a gente vê, né, como essa questão das indústrias ela foi importante para o desenvolvimento, né, dessa questão da industrialização no Brasil na era Vargas. Criação da CLT, né, que são as leis trabalhistas, foi nesse período também que houve a consolidação das leis trabalhistas, né? E aí nós temos algumas garantias, né, algumas vitórias dos trabalhadores nesse período, né, da era Vargas. Lembrando sempre, tá, que nunca é um favor, nunca é pensando primordialmente no trabalhador, obviamente que são ganhos consideráveis, ninguém nega, mas que dentro do capitalismo a gente sabe que se você não tiver um mercado consumidor, e isso a quebra da Bolsa de Valores ensinou, se você não tiver um mercado consumidor ativo, consumindo, né, não adianta você produzir mais, criar mecanismos para uma maior produção, se você não tem um mercado ali consumindo. E o trabalhador também é consumidor, né? Principalmente, né? É mercado consumidor. E a localização das atividades no Brasil, né? Notem aí a evolução. Deixa eu chegar mais pertinho aqui para me dar uma olhada aqui nesse primeiro gráfico aí. Primeiro mapa fala sobre parte dos estabelecimentos fundados antes de 1960. É 60? 69? Eu tô cego. E o outro aqui é parte dos estabelecimentos fundados após 1995. Notem que se vocês forem observar, esse primeiro mapa é muito parecido com aquele primeiro mapa do primeiro vídeo, né? Que fala sobre as vilas, as primeiras cidades no Brasil, né? Basicamente, assim, a concentração no litoral. Obviamente que aí a gente consegue identificar a região sudeste, né? Principalmente ali naquele eixo Rio-São Paulo, com maior destaque, mas depois que a gente tem o desenvolvimento dos estabelecimentos, né? O crescimento das cidades, existe ainda uma concentração grande, né? Ao longo do litoral, que é onde basicamente se encontram as principais cidades do Brasil e onde estará se instalando as principais atividades também, tá ok? Eu acho que esse foi o último slide, tá bom? Deixa eu ver se foi. Ninguém viu. Então eu acho que assim, a gente vai encerrar por aqui, tá ok? E aí a gente vai lá para a sala de aula lá no Google, né, na nossa sala virtual, para estar fazendo as atividades propostas em cima desse conteúdo. Tá beleza, gente? Valeu, tamo junto. Qualquer dúvida, vocês podem tirar aqui nos comentários ou lá na sala de aula. Valeu? Um abraço.